Então, boa noite. Meu nome é Ana Carolina. Hoje eu vim passar aqui algumas dicas de como ter uma linguagem eficaz no contexto empresarial. Toda informação transmitida, ela é considerada um tipo de linguagem. Hoje eu trouxe 4 tipos de linguagens, um exemplo de 4 tipos de linguagens. São inúmeros tipos de linguagem, mas eu trouxe 4 aqui para a gente ter uns exemplos. Então, a linguagem corporal, que são gestos, olhares e o modo em que a gente se comporta. Então, em uma conversa, é muito importante que estejamos parados, prestando atenção, sem ficar mexendo no cabelo, por exemplo, ou olhando para o chão, até mesmo em vários casos, riscando em um papel. Precisamos de olho no olho e demonstrar que estamos interessados naquele assunto. Um exemplo disso eu tenho meu patrão, na empresa onde eu trabalho, que sempre quando ele vai falar com a gente, ele tem um papel do lado e ele fica riscando naquele papel. Muitas vezes ele esquece o que ele está falando, porque ele está com a atenção dele voltada para o que ele está fazendo. E muitas vezes a gente sai do assunto, a gente se perde, porque a gente está concentrado vendo o que ele está fazendo também. Que no caso é riscando papel, algo que não tem a mínima importância na conversa. Acaba tirando totalmente a atenção da gente. A outro tipo de linguagem é textual, que são linguagens lidas, palestras, conferências, entrevistas e relatórios, um exemplo, né? Sempre com a ortografia e as normas da língua portuguesa em dia. Então, é muito importante que estejamos bem atualizados sobre a tal. Então, é muito importante porque a maioria das vezes são documentos. Então, como é textual, a gente precisa manter tudo em ordem. Não podemos deixar nada passar abatido. A linguagem falada. Ela requer a presença de um interlocutor. Então, ela requer uma outra pessoa para a gente estar falando com a pessoa. Uma conversa entre 2 ou mais pessoas. Ela é transmitida através da sua fala, sabendo se expressar e tendo a certeza de que o receptor está entendendo perfeitamente o que está sendo dito. Então, podendo ser formal ou informal. Isso dependendo de com quem estamos falando ou sobre o que estamos falando. Então, posso dar um exemplo se eu estiver conversando com um colega de trabalho, eu posso estar usando uma linguagem informal. Agora, se eu estiver falando com o meu patrão, eu necessito de uma linguagem formal. Se eu estiver falando com alguma pessoa da lei, com algum gestor, no caso, como eu já dei o exemplo, tem que ser formal, certo? Então, a linguagem escrita. A linguagem escrita, podemos aqui esquecer o interlocutor, mas também tendo que ser mais objetivos e evitando improvisações. Então, a comunicação escrita e a textual são bem semelhantes, visando que temos que manter rígida a ortografia e a linguagem formal. Então, a escrita e a textual são bem próximas umas da outra. Tudo certo por aqui? Então tá, agradeço, muito obrigada. Até mais.